foi o pior Bolívar. momento que o Flamengo teve no ano, foi justamente nessa Copa Libertadores, né? Ele perde para o Bolívar fora de casa por 2-1, perdeu para o Palestino também, tanto que foi em segundo lugar do grupo, o Bolívar foi o líder. Fala galera, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma edição do Bets do Dia para falar de Flamengo e Bolívar, né? Um dos jogos que fecham as partidas de ida das oitavas de final da Libertadores. Quem vai me ajudar na análise desse jogo é ele, Matheus Montenegro. Fala, Matheus. Fala, Fábio. Fala, meus queridos. Vamos que vamos para o reencontro de Flamengo e Bolívar. Duas equipes que estiveram no mesmo grupo na fase de grupos dessa Copa Libertadores, agora já se enfrentam nas oitavas de final. Vamos trazer estatísticas e informações para você, apostador, buscar as melhores oportunidades lá na Bet Nacional. É jogo nesta quinta, tá? 15 de agosto, 9h30 da noite, lá no Maracanã, que quando se enfrentaram lá, o Flamengo Só 4. atropelou, né? 4-0. Foi na última rodada, né? Inclusive foi o último jogo. O último jogo da fase de grupos. Da fase de grupos aí, o Flamengo reencontrando aí o time boliviano. Vamos para o nosso aplicativo lá do Game Arena para trazer estatísticas, dados aí sobre esse confronto. Vamos ali para a aba de estatísticas, Matheus? Vamos lá. Trazendo números das equipes nesta Libertadores, né? O Bolívar, que tem um ataque até melhor do que o Flamengo, né? Sim, o Bolívar fez muito gol nessa fase Sobretudo de em grupos. casa, né? Sim, é Sobretudo... força da altitude, né? Isso, é um time que finaliza muito também, né? Finaliza até mais do que o Flamengo, mas sempre relativizando, né? Os números do Bolívar, quando joga em casa, são muito melhores do que quando joga fora de casa. E aí, cartões, as equipes sofrem relativamente poucos cartões, o Flamengo tem uma defesa muito boa, né? 0,67 de gols sofridos e um ataque ali de quase 2 gols marcados nesta Libertadores. Vamos ver os confrontos. Lembrando, Fábio, que o Flamengo nessa Libertadores ele deu uma derrapada, não foi? Perdeu para o Palestino, né? Foi o pior momento que o Palmeiras perdeu pro foi o pior Bolívar. momento que o Flamengo teve no ano, foi justamente nessa Copa Libertadores, né? Ele perde para o Bolívar fora de casa por 2-1, perdeu para o Palestino também, tanto que foi em segundo lugar do grupo. Isso. O Bolívar foi o líder, né? Isso, exatamente. Bom, o Flamengo que vem de 3 jogos sem vencer, né? 2 derrotas para São Paulo, mas com o time misto ali, pensando no jogo de volta contra o Palmeiras, que ele perdeu. Mas avançou. Avançou, né? Foi uma derrota com gols de vitória. E pelo Campeonato Brasileiro em casa, aí já com o time completo, empatou em 1-1. A gente vê aí que o Flamengo faz gol basicamente todo o jogo, né? Tirando esse recorte das 2 derrotas, o Flamengo sempre balança as redes e sempre, na maioria delas, marcando pelo menos 2 gols, né? Se a gente desconsidera, inclusive, esses 2 jogos aí que você mencionou, né? Contra o São Paulo, que acabou o time misto ali, reservão, e contra o Palmeiras, que acabou culminando numa classificação. Antes disso, o Flamengo vinha numa sequência absurda marcando gols, né? A gente pode ver aí na tela 8 jogos consecutivos e foi até mais, tá? Ó, se a gente puxa um retrospecto ainda maior, 16 jogos consecutivos e essa sequência ainda aumenta. Foi um total de 18 jogos seguidos do Flamengo marcando gols. Em casa, né? O Flamengo marca Aí pelo menos 2 gols, né? Se a gente pegar o retrospecto aí, com a exceção desse jogo do Palmeiras, mas antes, né? O Flamengo marcando aí pelo menos 2 gols como mandante. Vamos ver o Bolívar, como vem aí? Bolívar que é o líder do Campeonato Boliviano e só sofreu 4 gols em 10 jogos até aqui. Tá? A gente pode ver aí que vem de uma sequência de 3 jogos, inclusive. Sofrendo o boliviano o que sofreu do Flamengo na... É perfeito, é mesmo. Em um jogo, o Flamengo conseguiu fazer tudo que os outros times bolivianos... Acho que não dá pra considerar Tem muito que relativizar não, tá? muito, né, velho? O Campeonato Boliviano muito abaixo. Os times bolivianos seriam o quê no Campeonato Brasileiro? Série C? Por aí, Série né? D, Talvez eu D. acho, Que Série isso? D. Tem jogador brasileiro que joga a Série D, vai pro Campeonato Boliviano, se destaca. Fato. Teve um jogador que jogou no Campinense um dia Que desse. foi o do campeão lá, o do Bulo Bulo. Isso, exatamente. Com destaque lá. Daniel Passira. E Daniel Passira, Perfeito. o próprio. Bom, então depois de ver os números, vamos pro nosso momento Bet Nacional, Matheus? Vamos lá, vamos dar uma olhadinha nas odds. Estatísticas aí Meu dos amigo. 2 times. Difícil achar algo de valor, tá? O Flamengo pagando 1,14, né? Uma odd baixíssima, né? Pra você arriscar né, o seu dinheirinho aí num Seu retorno suado muito dinheirinho, né? curto, né? Então vamos procurar opções Alternativas. melhores. Bom, termos de gols, a gente vai ver também que complicado pegar algo de valor, tá? Teria que ir num... 2,5, 1,36, meu Pra você Deus. ver que é absurdo, não é? Por quê? Porque existe uma tendência muito alta do Flamengo golear essa partida. É uma tendência parecida com o que foi ali no jogo, na última partida da fase de grupos, que o Flamengo venceu por 4-0, né? Então até o mais de 2,5, a odd é 1,36, é uma odd muito baixa, né? Você teria que pegar aqui um mais de 3, eventualmente, para conseguir ter algo de valor. Em termos de diferença de gols, né, pro Flamengo vencer por uma margem de diferença, a gente teria que pegar o handicap -2, que significa o quê? Se o Flamengo vence por 2 gols de diferença, ainda não é nem green. É reembolso se o Flamengo vence por 2-0. Então, para ser green, o Flamengo teria que vencer por 3 ou mais gols. Então, realmente, é um jogo muito difícil da gente conseguir buscar algo de valor. A gente pode dar uma olhadinha aqui no Criar Aposta, eu até estava dando uma olhada, para o Flamengo vencer e o Flamengo marcar, cadê? Mais de um gol, a gente tem uma odd muito baixa também de 1,26, né? A gente teria que pegar algo de valor e o Flamengo vencer e marcar mais de 2,5 gols. Ambas marcam não, tá quanto? Tá, já Você acha que o Bolívar não será capaz de deixar seu golzinho? Acho que... Vamos dar uma olhada. Ambas marcam não. A gente, cadê? Aqui em cima a gente tá com a cotação de 1,65.
Interessante. Vai nessa? Cara, eu acho uma boa por causa da odd, né, velho? Acaba sendo a opção aí mais segura, eu diria. Porque se a gente tiver que buscar algo em termos a favor do Flamengo, a gente teria que botar o Flamengo vencendo por uma diferença de 3 gols, pelo menos. E assim, eu até acho que vai acontecer, mas é muita coisa, né? Eu acho que é mais fácil a gente confiar aqui que o Bolívar não fará gol. Eu acho que acaba sendo mais seguro. Assim, o ambas marcam não, lembrando que ele é diferente do... A gente tem aqui, ó, o Bolívar não marcar gol é 1,71. É um odd mais atrativo ainda. É porque o ambas marcam não, ele também entraria na conta se eventualmente o Bolívar vence por 1-0. Mas eu acho muito difícil. Eu também acho. E aqui acaba tendo uma oddzinha maior, mais atrativa. O Bolívar não marcar gol. Acho que o Flamengo tem uma defesa relativamente segura, né? O Tite é um técnico bem mais preocupado ali com a defesa. Eu acho que é um jogo também que o Flamengo vai jogar ali para golear, né? Acho que o meu Flamengo seria um 3-0, 4-0 o Flamengo, qualquer placar que não seja pelo menos 3-0, eu acho que vai ser decepcionante. Ó, a grande questão aqui que eu trago para esse jogo é, eu acho mais provável o jogo ser só 2-0, e aí a gente levaria head em tudo que foi em termos de gols, de handicap, por exemplo, do que ser um 5-1, por exemplo. Tá entendendo? Eu acho que é mais difícil o Bolívar conseguir se fechar e não sofrer tantos gols do que o Bolívar conseguir fazer um gol. Então acho que acaba sendo realmente mais seguro esse menos de 0 pontos em gols do Bolívar, que quer dizer o quê? Para o Bolívar não fazer gol no jogo, pagando 1,71. Então vamos nessa, cenzão aí. Vamos nela. Cenzão para Bolívar não marcar gol contra o Flamengo nesse jogo de ida da Copa Libertadores. Então, oitava de final. Muito bem, então vamos repassar a dica do Tips aí pro duelo entre o rubro-negro brasileiro e o Bolívar pela Libertadores. Flamengo e Bolívar se reencontram da Copa Libertadores, dessa vez nas oitavas de final. E a nossa dica do Tips é o menos de 0,5 gols da equipe boliviana. Ou seja, para o Bolívar não marcar gol no jogo. É uma partida muito difícil de apostar porque as odds estão muito esmagadas a favor do Flamengo. Espera-se que o Flamengo goleie com uma certa tranquilidade. Então a gente acredita que a oportunidade com melhor custo-benefício seria para o Bolívar não conseguir fazer gol. Coisa que aconteceu lá na fase de grupos quando o Flamengo venceu a equipe boliviana por 4-0. Você é apostador, você é flamenguista, qual é o seu palpite para esse confronto? Comenta aqui embaixo o que é que você acha. Muito bem, então finalizada mais uma edição do Bet do Dia. Gostou do vídeo? Curte, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho e entra lá no nosso site tvbet.com, porque lá muitos conteúdos voltados exclusivamente para você apostador. Valeu, Matheus! Valeu, Fábio! Tamo junto. Tamo junto.